Você já parou para pensar que talvez as bênçãos que você tanto espera já estejam a caminho, mas há algo invisível, silencioso, quase imperceptível, bloqueando tudo? Talvez você tenha orado com fé, acreditado com força, jejuado com propósito, e mesmo assim, tudo continua travado. A sensação é de que a vida não anda, que as promessas estão sempre distantes, que o céu está em silêncio. Mas hoje, você vai entender por que isso acontece. Hoje, eu quero te guiar por uma jornada espiritual de revelação e libertação. Vamos conversar sobre 3 erros espirituais que muitas pessoas cometem sem perceber. Erros que podem estar impedindo o fluir das bênçãos de Deus sobre sua vida. E o mais importante, ao final deste vídeo, faremos juntos uma oração profunda e transformadora para que você possa romper de vez com esses bloqueios. Se essa mensagem já está tocando seu coração, comente agora. Eu quero destravar minha vida com Deus. E fique comigo até o final. O primeiro erro espiritual que bloqueia bênçãos é o autoengano emocional. Esse erro é traiçoeiro, porque ele não parece pecado, não parece desobediência. É quando você diz que confia em Deus, mas lá dentro carrega ansiedade, vive com medo do futuro, tenta controlar tudo e todos ao seu redor. É aquela fé de palavras, mas não de descanso. E o maior sinal disso é a inquietação do seu espírito. Quando você ora, mas não consegue esperar. Quando você entrega nas mãos de Deus, mas no mesmo dia pega de volta e tenta resolver por conta própria. Isso, sem perceber, é uma forma de incredulidade. Provérbios 3, 5, 6 nos alerta claramente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus não quer que você apenas creia com os lábios. Ele quer que você descanse nele, mesmo sem entender o processo. É nesse descanso que as portas se abrem. Outro erro sutil, mas devastador, é acostumar-se com o silêncio de Deus como se fosse rejeição. Muitas pessoas confundem o tempo de espera com abandono. Começam a pensar que Deus se esqueceu delas, que suas orações não foram ouvidas, que talvez não sejam dignas do favor divino. E esse tipo de pensamento vai minando a fé, vai esfriando o coração, vai tornando a vida espiritual apenas um ritual sem vida. O silêncio de Deus, no entanto, é uma linguagem de maturidade. Ele fala quando precisamos ouvir, mas se cala quando precisamos crescer. O Salmo 27:14 nos diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. O tempo de espera não é um tempo de ausência, é um tempo de preparação. Enquanto você espera, Deus está alinhando situações, curando partes do seu coração, afastando perigos invisíveis. Quem persevera na fé mesmo no silêncio mostra maturidade espiritual, e essa postura agrada profundamente ao coração do Pai. O terceiro erro espiritual é um dos mais ignorados e mais destrutivos: guardar mágoas, ressentimentos e julgamentos no coração. Muitos acham que a espiritualidade se resume a orar, ir à igreja, ler a Bíblia, mas esquecem que o coração é o altar onde Deus deseja habitar. E um coração contaminado pela amargura, pela raiva ou pelo ódio impede o agir divino. Não há bênção onde há prisão emocional. Marcos 11:25. Deixa isso de forma cristalina. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. O perdão é mais que um ato. É uma chave que abre portas espirituais trancadas há anos. Quando você perdoa, você se liberta. E mais, você libera o outro e permite que o Espírito Santo volte a circular dentro de você com liberdade. Muitas bênçãos estão retidas porque ainda existem correntes emocionais invisíveis que você precisa quebrar. Existe também um erro espiritual que poucos reconhecem:
a comparação com a vida dos outros. Esse erro é sutil, mas corrói o espírito. Quando você começa a medir sua fé pelo sucesso dos outros, sua caminhada pela velocidade de quem está ao lado, seu valor pelo que outros conquistaram, você perde o foco. Deus não trabalha em padrão industrial. Ele é artesanal com cada filho. O que ele tem para você é único, inédito, personalizado. Mas ao olhar para o lado, você desvia os olhos dele. Começa a duvidar do tempo de Deus, do plano de Deus, da promessa de Deus. E isso gera inveja, frustração, incredulidade disfarçada. Em Gálatas 6:4 está escrito: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Você não precisa correr a corrida de outro. Você só precisa confiar que o plano dele para a sua vida é perfeito, mesmo que pareça mais lento. Um erro ainda mais profundo, que muitas vezes passa despercebido, é viver com culpa espiritual não resolvida. Quantas vezes você já orou com aquele peso interno, aquela sensação de que não é digno de receber nada de Deus? Essa culpa que você carrega pode ter vindo de um erro do passado, de um trauma, de uma palavra que alguém lançou sobre sua vida. E quando você ora se sentindo indigno, é como se suas palavras não tivessem força, não porque Deus não quer ouvir, mas porque você mesmo se desconecta da graça. A culpa bloqueia, sufoca e paralisa, mas Deus não nos chamou para viver em culpa, mas em arrependimento e restauração. Em Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A voz da condenação não vem de Deus. Se você já se arrependeu, já entregou, já confessou, então é hora de deixar isso no altar e seguir livre. A culpa não é o fim da história, é só o ponto onde começa o recomeço. Outro erro espiritual comum é desvalorizar os pequenos começos. Muitas pessoas oram por grandes coisas, mas não valorizam os pequenos sinais. Esperam milagres imensos, mas desprezam as pequenas respostas do dia a dia. E isso bloqueia a gratidão, que é a porta para mais. Deus testa corações através de pequenos começos, uma porta que se abre devagar, uma mudança sutil na saúde, um sinal simples em uma conversa. Quem não aprende a enxergar Deus no detalhe, dificilmente perceberá quando o milagre completo chegar. Em Zacarias 4:10, a palavra diz: pois quem despreza o dia dos humildes começos? Valorize cada passo, cada centímetro de avanço. Quando você é grato no pouco, você se torna digno do muito. Um sétimo erro que bloqueia bênçãos é limitar Deus à lógica humana. A mente natural quer entender tudo, mas o sobrenatural não se explica, se vive. Quando você tenta encaixar Deus nos seus cálculos, quando exige que Ele haja conforme seus planos e expectativas, você coloca limites no ilimitado. E isso fecha portas que só se abrem pela fé. Em Isaías 55:8-9, Deus nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. O céu pensa diferente, o céu age diferente. E quem deseja viver milagres precisa abandonar o controle e se render ao inesperado. Confie que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando parece confuso. Às vezes, o bloqueio espiritual não vem de uma grande queda, mas de pequenos descuidos que se acumulam. Um pensamento mal resolvido, um perdão adiado, uma fé enfraquecida. E quando percebemos, já nos afastamos do fluxo do céu. Mas hoje, você recebeu essas revelações por um motivo. Deus quer limpar, restaurar e abrir os caminhos novamente. Essa não é apenas mais uma palavra, é um chamado à ação. A ação de recomeçar, de realinhar seu coração com os céus, de romper com tudo aquilo que tem impedido você de viver o sobrenatural. E para isso, vamos orar juntos. Uma oração que não é apenas para ouvir, mas para viver, para sentir, para liberar.
Feche os olhos agora, se puder. Respire fundo e repita comigo, em voz baixa ou apenas com o coração, cada palavra dessa oração. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti como eu sou, sem máscaras, sem justificativas, com o coração aberto para ser moldado. Eu reconheço, Pai, que cometi erros espirituais, alguns por ignorância, outros por medo, outros por orgulho. Mas eu não quero mais viver travado. Eu quero sentir o Teu fluir em cada área da minha vida. Perdoa, Senhor, minha ansiedade disfarçada de fé, meu hábito de tentar controlar tudo, mesmo dizendo que confio em Ti. Ensina-me a descansar, a confiar de verdade, mesmo no escuro, que o silêncio do céu não me afaste, mas me aproxime ainda mais de Ti. Pai, também entrego agora cada mágoa, cada ressentimento, cada pessoa que me feriu. Não é fácil, mas eu escolho perdoar, porque eu entendi que o perdão liberta. Liberta a mim, liberta o outro, liberta as Tuas promessas. Que nenhuma raiz de amargura permaneça no meu coração. Que eu seja leve, limpo, preparado para viver o que Tu tens para mim. Espírito Santo, habita em mim novamente com liberdade. Restaura minha fé, renova meu espírito. Eu Te entrego tudo, tudo mesmo. Me guia para um novo tempo, um tempo sem bloqueios, sem medos, sem amarras. Um tempo de bênçãos liberadas, promessas cumpridas e presença viva de Deus sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, eu te convido a fazer um pequeno gesto de fé agora. Comente aqui embaixo: eu rompi os bloqueios com Deus. Isso é mais do que um comentário. É uma declaração pública de que você está se posicionando espiritualmente. Curta esse vídeo para que mais vidas recebam essa palavra, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir essa verdade. Que a paz do Senhor te acompanhe, que os céus se abram sobre sua vida e que você nunca mais duvide. As bênçãos de Deus são reais e já começaram a se mover em sua direção. Até o próximo vídeo.